Agora eu posso colocar para gravar, né? Aqui. Pode, só apertar. Só apertar, levanta assim, né? Licença. Ui, veio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. X Virgem Maria, consagramos essa noite. Pedimos a tua proteção, que tu nos livre de todos os dados inflamados do inimigo, nos dê a graça da atenção, da inteireza de coração, de um coração dócil ao Divino Espírito. Nossa Senhora, esposa do Espírito, Rogai por do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema de hoje são os verdadeiros e os falsos devotos. Tá certo? As apostilas que eu fiquei de pegar as revistas. Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte aí no tratado. Quem já leu essa parte que fala dos verdadeiros devotos, Sim. dos falsos devotos? Deu para compreender direitinho quando vocês foram lendo, mais ou menos? Ou não? Não consigo lembrar a página, mas acho que Quem aqui já leu aqui que está na metade do tratado? Ninguém? Quem está, sei lá, é 52. na página pelo menos 50 aí? 53. Tá chegando aí, tô 40. Um dia vai. Então vamos lá. Os primeiros falsos devotos, primeiro vamos entender o que é a devoção, né? A devoção, ela é uma prontidão em amar a Deus. Essa definição não é uma definição que você vai encontrar no dicionário, não, viu? Ou em algum local, assim. Tá em qual livro? Não, eu estou tentando fazer uma definição mais informal aqui, certo? Então, essa prontidão, alguém que tem um coração atento a Deus, alguém que prontamente decide servi-lo. Por exemplo, quando a gente vai comungar, a gente tem que comungar como? Com devoção. Quando a gente vai rezar o texto com devoção. Quando a gente vai estar diante do Santíssimo, ter o espírito de quê? De devoção. Devotar-se, ou seja, ter reverência, ter atenção, ter prontidão, colocar o coração. Quer dizer tudo isso e muito mais. O que seria o contrário da devoção? É a frouxidão, a desatenção, é a não inteireza diante do Senhor, é aquela postura irreverente. Eu até comentava com a Itamara, eu entrevistei ela sábado agora, sobre vida de oração, lá no programa que eu faço aos sábados, e eu comentava com ela um pouquinho que eu me assustava um pouco, porque às vezes a gente chega nas capelas, né, do Santíssimo, e a pessoa está lá com fone de ouvido, escutando música católica. A pessoa está lá assistindo um vídeo, sei lá, de qualquer pessoa, pode ser do Frei Gilson, Padre Reginaldo, de qualquer pessoa que seja. Gente, isso é falta de devoção. Vocês sabiam disso? Devoção é o que mesmo? Só repete pra outra. Essa prontidão de amar a Deus, essa prontidão em servi-lo com reverência. Né? Então, Capela do Santíssimo não é um local de estar assistindo pregação, de estar ouvindo música, de estar assistindo live. Ah, mas eu vou 4 horas da manhã, eu não podia não, eu vim 4 horas da manhã para assistir a live, sei lá, de qualquer pessoa, dentro de uma capela. Não, não é local para você fazer isso.
Local para você adorar Jesus. Será que ele não é o bastante para você ter toda a atenção? Precisa de mil e umas coisas acidentais para que você possa desviar a atenção dele? Então, ter cuidado com isso. Às vezes a gente, é como falou uma vez Santa Clara para São Francisco, o grande doutor seráfico, né? O grande doutor é a forma que eu estou falando. Doutor, ele não é doutor da igreja, não. É a forma de falar. Falou assim, Francisco, ele estava assim inquieto, triste por algumas situações. Tu tirastes o olhar de Deus e colocastes na obra de Deus. E era algo lícito ele fazer isso. E ele, pam, ele não estava nem pecando em si, entenderam? Mas apenas estava desviando a atenção daquilo que era o principal, aquele que é o Senhor da obra. A gente deve ter muito cuidado com isso, certo? Então, às vezes a gente não vai crescendo na vida espiritual porque falta esta devoção. A gente vai rezar o texto sem devoção, só reza assim de forma muito desatenta. Eu acho que eu até falei em uma das formações, não sei se eu falei aqui, que eu prego tanto canto que às vezes eu esqueço onde é que eu falei, onde é que eu não falei, né? Mas Santo Agostinho fala assim, né? Que uma oração distraída é como ladrar dos cães. Acho que eu falei na primeira formação aqui ou não? Não, falou nos áudios. Falei nos áudios? Foi, né? E às vezes a gente acaba fazendo isso também. A gente não tem um. Entenda que aqui está falando de uma distração voluntária, onde eu quero me distrair. Eu não luto contra a distração. Então nós temos que ter um coração voltado. Então, primeiro os devotos que são falsos, né? Os devotos críticos. Aí vai falar que os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas de crônicas de ordens religiosas. Eu vou tentar explicar aqui melhor. É tipo assim, uma pessoa que até reza o texto, ela até crê nos dogmas marianos, mas ela acha assim que já acreditar em aparições já é algo muito exagerado, né? Você se consagrar é mais exagerado ainda. Você crê que alguém pode ter intimidade com a Virgem Maria, beijar uma imagem dela, já exagera, acender uma vela, é o fim da picada, né? Colocar uma rosa, pior ainda, é um ato de idolatria imperdoável, né? Então, o devoto crítico, ele acha que tudo isso é uma coisa piega, é uma coisa que é para gente que não tem estudo, gente supersticiosa, gente que não tem uma sabedoria como ele tem, né? Então, ele é um verdadeiro devoto. Na verdade, ele é apenas um crítico. Ele tem devoção, mas é uma devoção ainda falsa, porque ele só sabe olhar os outros e medir a devoção dos irmãos pela régua da devoção falsa dele. Então, aonde não se adequa à devoção falsa dele, a devoção não é boa. Então, é um devoto crítico, que sempre quer se incomodar. Olha para aquele exagero. Parece que não lê a Bíblia. Para quê? Estender a mão para a imagem, coisa exagerada. Tudo bem, minha avó, tudo bem, mas o pessoal desse esclarecido é demais. Entendem que é esse espírito de crítica, né? Sim, mas a pessoa não admite que é, mas ela já tem um raciocínio protestante, né? A forma de pensar, ela fica entre lá e cá, né? O outro tipo de devoto é o devoto escrupuloso, o devoto falso, né? São os devotos que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra.
não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhes dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Aí aqui é um assunto complexo. Por quê? Porque a pessoa ela vai julgar só as coisas externas. Ela vai dizer assim, eu já vi isso às vezes até ali na matriz, as pessoas, pessoal sem noção, né? Vão tudo ali para a imagem, podendo ir lá na Capela do Santíssimo. Eu só escuto o burburinho, né? De vai e vem. Mas a pessoa acha que está fazendo assim um grande favor à humanidade, falando isso, entendeu? E o escrúpulo é tipo assim, é o medo de estar roubando a adoração de Deus. A pessoa acha que, tipo assim, não. Quanto mais amor eu tenho a Nossa Senhora, menos amor eu tenho a Jesus. É como se fosse uma competição. Como se Nossa Senhora estivesse eclipsando Jesus, obscurecendo. E é um pensamento totalmente errado. Porque quanto mais alguém honra a minha mãe, biológica, a minha, mais ela está me respeitando e me honrando, sim ou não? É assim naturalmente. E sobrenaturalmente também é assim. Então, essa postura tipo de achar que Nossa Senhora recebe muitos tributos, por exemplo, Santo Agostinho falava assim, né? Se todas as línguas, se todos os corpos fossem língua, e todos louvassem a Virgem Maria, em toda a humanidade, mais ou menos assim, esse louvor ainda seria pequeno. Não é algo assim profundíssimo, sim ou não? Esse louvor seria pequeno. Tem um santo que fala assim: de Maria nunca se fala o suficiente. Nunca. Ou seja, isso não é endeusá-la, é saber que Deus a encheu de tantos méritos, de tantos, que só Ele pode compreender o mistério que ela é. Nós não compreenderemos. Só Ele. É algo grandioso demais. Por isso que São Luís Grande de Montfort fala assim, que um suspiro da Virgem Maria é maior do que a oração de todos os santos e anjos juntos, né? Um suspiro. Quando ele fala um suspiro, ele quer dizer o seguinte, Quem é que que fala isso? São Luís Grande de Montfort, que é o que escreveu o tratado, né? E a gente pode entrar num parafuso matemático, quer dizer, se juntar todos os santos, aí junta a glória deles. Mas não é se juntar assim, é intensidade. É algo misterioso. Ou seja, sobre Nossa Senhora, existe dois. Eu vou entrar um pouquinho fugindo aqui do tema, para fazer uma explicação, que entra aqui na questão do escrúpulo. Né? Existe várias visões sobre Nossa Senhora, por exemplo. Eu dei até uma aula sobre isso lá em Horizonte, faz bastante tempo. Que não era do curso de consagração, era Introdução à Mariologia. Existe a visão cristológica e a visão eclesiológica sobre Nossa Senhora. Existem outras também, mas essas são as principais, né? A eclesiológica, que é a que é mais usada, eclésia quer dizer igreja, certo? Ressalta muito que Nossa Senhora, ela tem muitas virtudes, ela é paciente, ela é humilde, ela é, é misericordiosa, ela é bondosa, ela é discípula, ela... Todas as virtudes que você pensar, ela tem abundância, mais que todos os santos. Então é uma grande santa maior do que todos os santos. É a hiperduria. É, Não, não seria aí não tá ainda, não, não está envolvendo aí isso, né? ainda não, não é essa linha não. É a visão eclesiológica, ela é mais santa do que os outros santos, entenderam? Mais santa, né? Então vai se falar, Nossa Senhora é modelo para as mães, modelo para as religiosas, modelo para as empregadas, modelo para as virgens, modelo para as discípulas do Senhor, e por aí vai. Só que modelo para as filhas, né? Então coloca Nossa Senhora como esse modelo perfeito de,
de primeiro igreja. Tanto que tem um livro do padre Raniero Cantalamessa que chama Nossa Senhora Maria Espelho da Igreja. Maria Espelho da Igreja é o nome. Muito bom esse livro. Alguém hoje ouviu falar do pregador do Papa, o cardeal Raniero Cantalamessa? O Moisés gosta muito dele. Eu comecei a ler ele, eu acho que em 99, me apaixonei. Os textos dele são fantásticos. Aconselho, viu, os livros dele. Padre Raniero Cantalamessa. Podem procurar os textos deles na internet, tem muita coisa boa. O Padre Raniero Cantalamessa. Muita coisa boa dele. Ele é especialista aí nos Santos Padres, né? Bom demais. Fantástico. E carismático até a tampa. Então vamos lá. Ele tinha uma aversão enorme à renovação, né? Mas não é isso que a gente vai falar. Mas continuando, essa é a visão eclesiológica. Então geralmente ressalta-se muito isso nas pregações, né? Mas tem a visão cristológica, que coloca assim, ó, Nossa Senhora, ela é terror dos demônios. Nossa Senhora, ela é rainha dos anjos, rainha do céu. Nossa Senhora é como exército em ordem de batalha. Nossa Senhora, ela vamos dizer que São Boaventura, por exemplo, fala assim, que Nossa Senhora, eu já falei até aqui algumas vezes, Jesus é o caminho que leva ao Pai, Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus, né? E vários outros santos vão falar várias frases acerca da Virgem Maria, pensamentos belíssimos. Aí essa visão é uma visão que cristológica, que engrandece de forma mais explícita a figura da Virgem Maria, porque olha ela a partir da realeza de Cristo. Cristo é rei, por isso ela é rainha. Cristo é o sol, por isso ela é a aurora desse sol. Entendeu? Então Cristo é aquele que vence as batalhas e ela também vem como esse exército em ano de batalha. Ou seja, essa ligação profundíssima entre a mãe e o filho. Então, qual é a diferença explícita entre as duas visões? Uma ressalta mais a relação entre Maria e a igreja, e a outra ressalta mais a relação entre Maria e Cristo. Certo, obrigada. Ou seja, um ressalta mais o corpo místico de Cristo, né? E a outra ressalta mais Cristo, que é a cabeça do corpo místico. Então, essa visão cristológica, os escrupulosos não aceitam. Para que falar que ela é terror dos demônios? Para que falar que ela chega derrubando tudo e expulsa o mal ali com o poder de Jesus, né? Para que falar que o que ela pede no céu, pede a mãe que o filho atende? Para que falar esse exagero? Esses Pra são que os isso? devotos escrupulosos. Para que esse exagero com Nossa Senhora? Não precisa. É demais. Não precisa isso tudo. O Fulton Sheen, ele até falava, né? Não sei se eu falei em outra pregação aqui, se falei, vou repetir. Que Nossa Senhora, ela passou Jesus, né? 30 anos na vida oculta, 3 anos na vida pública e Nossa Senhora? Ou foi Jesus, né? E 3 horas na cruz, acompanhado aí com a Virgem Maria sempre, né? Santíssima Virgem estava ali de forma discreta sempre, né? E ele vai falar assim, qual foi o tempo que ele passou mais? Aí ele vai dizer, ele passou mais tempo com a Virgem Maria, 30 anos com ela. 30 anos com ela. Para dizer o quê? Que o local aonde nós devemos ser formados é onde Cristo foi formado também. Aonde é? No escondimento. O local dos consagrados, aonde é? No escondimento. Aí a nossa luz vai brilhar quando a gente quiser ser escondido. Mas quando a gente quiser ser amostrado, a gente pode até brilhar, mas aquela luz que é nossa, aquela luz que dá curto-circuito, né? Aquela luz artificial, não é a luz de Cristo. A gente precisa entender que Jesus quis estar com Maria o maior tempo da sua vida, com a Santíssima Virgem. Aí depois tem os devotos exteriores. Vou tentar acelerar aqui. Se não fazer igual a outra e deixar a outra metade para depois. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Eu tenho que rezar quantos textos?
eu tenho que fazer a coroinha, eu tenho que rezar de joelho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não fiz, e agora? Vou para o quinto dos infernos mesmo, né? E agora? Não fiz aquilo, aquilo outro, e tal. A pessoa fica quase doida porque não fez uma coisa, entendeu? Ela fica presa só àquilo. E ela repara, olha, a minha vizinha é consagrada a Nossa Senhora, mas ela só reza 2 terços, eu rezo 4. Eu sou consagrada, menina Nossa Senhora. Eu me acordo 4 horas, mas o Frei Gil se rezo direto. Viu? Eu jogo meu esposo assim da cama e acordo ele, deixando ele dormir, aquele miserável, aquele bandido, né? Não, pode. Eu falo isso, mas eu já escutei casos, não com essa hipérbole, mas parecidos. Né? Coisas parecidas. Com esses exageros aí. Quase dava telecat. Então a gente deve ter cuidado, viu? A sua devoção, ela tem que ser externalizada, mas ela parte de uma vida interior. Certo? Então, o que são? Os Assim, devotos exteriores, vamos lá, né? A definição. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção, toda. Consiste nisso. O fim da devoção, ele entende que é isso. Em práticas externas. Ou seja, ele não entende que o amor importa, que o zelo importa, que a reverência importa, que a humildade é muito importa, que a calculista. virtude importa. Para ele é tudo assim, é tudo minucioso, Ah, tudo na regra, é legalista. Ele legal. calcula tudo, assim, né? Não, peraí. Vive na lei. Só a lei seca, né? Só que é ruim porque os externos geralmente eles viram juízes dos outros, né? Eles são muito parecidos com os críticos também, entenderam? Geralmente eles fazem muito isso, né? Qual é a diferença, José? Oi? Dos críticos para os exteriores? A diferença é porque os críticos geralmente eles não fazem as exteriores, porque eles se acham muito pra frente, então eles tipo assim, não, eu rezo o texto, mas eu rezo sentado aqui no meu canto, tranquilo, nada de aparecer, Os tranquilo. exteriores gostam de aparecer. É, É como se fosse cumprir. não, os exteriores eles querem fazer isso. Tipo pra, Eles tipo pra fazem e mostrar querem que que todo eu mundo rezo saiba 4 também. terços. É tipo isso? Eles fazem isso pra se amostrar? Não, assim, aqui independe da intenção deles. Mas eles entendem que tem que fazer o externo, Certo. entendeu? Aqui independente da intenção, porque às vezes a pessoa ela quer fazer externamente, até com intenção boa, mas não é com aquela devoção verdadeira, entenderam? Não. Já rezei meu texto hoje, mulher, tô livre, né? A pessoa fica em paz porque ela fez, se livrou, entendeu? Ela acha que é aconselhado, mas ela, tipo assim, ela reza 4 terços, mas ela não tem as práticas das virtudes, ela não procura crescer na paciência, não procura viver os sacramentos, não procura ter uma vida de santidade, mas ela cumpre, ela reza o rosário, faz a coroinha de Nossa Senhora, ela usa até certas vestimentas normais de uma pessoa consagrada, ela, por exemplo, renova todos os anos bem direitinho nas datas, faz tudo bem direitinho, assim, externamente, né? Ei, Oséias, em relação a essa questão Eu de. quero mais água, quem poderia sem ser Ei, o Marcos Heitor. bota da minha, pode botar? Não tem problema? Ei, deixa eu te perguntar um negócio com vocês. Em relação a essa visão, né? Tipo, estilo de roupa, essas coisas assim. Sim. É claro, nós como cristãos, nós somos chamados a viver na modéstia. Mas quando nós somos consagrados a Nossa Senhora, tem um estilo, não é nem estilo, tem um tipo de roupa específico ou é dependendo do seu chamado, do que você sentir no seu coração? Tipo assim, eu sei que tem muitas meninas consagradas que sempre usam saia, né? Não evitam usar calça, Sim. né? Usam mais vestidos, saia, essas coisas. Não existe uma regra específica, né? A regra é a modéstia, né? Se for uma calça modéstia, use calça, mas que seja modéstia, né? O que é uma calça modéstia? É uma calça que não desenha o seu corpo, não desenha e não é transparente, não é chamativa. Infelizmente, hoje eu vou ser bem direto com vocês, certo? A gente, a gente nasceu mergulhado na moda. A gente nasceu. Você já nasceu vendo as coisas normais. Então, para você e para mim, é normal essas coisas. Então, hoje as mulheres casadas,
as irmãs celibatárias, os irmãos casados, até os irmãos casados, vestem roupas que não é própria de um cristão. Não é, gente. Não é. Não é questão de um consagrado a Nossa Senhora, não. É questão que não é de um cristão. De jeito nenhum. Então, se a gente se olhar no espelho e pensar assim, isso aqui é roupa de um católico? Não pergunta de consagrado, não. Pergunta, isso aqui é roupa de um católico? Faça esse exercício a partir de hoje. Isso aqui, em especial as meninas, um homem me olhando, isso aqui leva ele a, a contemplar a virtude ou a me desejar? Uma coisa é a irmã querer ser elegante, a irmã querer ser fina, querer estar bonita. Outra coisa é a irmã querer estar provocante, sedutora, totalmente assim, fora do padrão do, de um cristão católico, né? Porque, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele fala sobre, e outros santos, Santo Afonso, né? Essa questão da modéstia. Existe a parte no homem e na mulher, a parte honesta, a parte desonesta e a parte semi-desonesta. A parte honesta é a parte que pode ficar descoberta. Mão, braço, a cabeça, claro, né? Claro, né, gente? Não é nem muçulmano, né? Os pés e tal, a parte da perna, por aí vai. Parte honesta, parte honesta. A parte desonesta geralmente a própria genitália, né? Tem criança aqui, só tem, mas não sabe nem o que é nada aí, não. Se tivesse 7 anos já não daria nem para falar nada assim, né? Estou usando palavras que diferentes. As próprias e na mulher outras coisas além da genitália, outras coisas que vocês sabem o que são. E existem as partes semi-desonestas, que são as partes próximas da, des, da, da desonesta, né? Que seria as partes bem próximas, você não pode deixar elas também descobertas ou desenhadas ou coladas ou que evidenciem. Isso aqui é uma doutrina muito tranquila. Se a pessoa entender usar o tique e o teco, ela vai entender, peraí, eu estou evidenciando as minhas partes desonestas e semi-desonestas, eu estou colocando à amostra isso para homem e para mulher, viu? Isso aqui, assim, cada católico... Uma vez me chamaram para pregar num grupo de crisma, sobre castidade. Eita, Aí, a monitora de crisma, que na época chamava monitora, parecia que ela estava numa sessão assim, de nudez. E os crismandos estavam competindo com ela. Só tinha irmãs, né? Eu acho que tinha um rapaz ou dois. O resto era menina. Como é que a criatura dessa me chama para pregar sobre castidade? Pronto, vai ouvir, né? Vai ter que ouvir. Aí eu fui descendo bem devagarzinho o que era castidade, o que é pureza, como é a reação psicológica do homem, da mulher, como é que funciona. Eu fui tentando ser bem pedagógico, tentando fechar meus olhos, olhar para cima, para todo canto. E depois, quando eu comecei a explicar essa parte de forma bem detalhada, as irmãs não sabiam se enterrava ou se assim corria. Aí eu falei assim, certo, agora é a tarde, aí vocês vêm para a celebração à noite, vocês tentem, por favor, cobrir as partes desonestas, não evidenciá-las, tá bom? E a semi-desonesta que fica muito tranquilo, vocês não sabiam, então não fiquem com vergonha, mas é bom que a gente tenha esse zelo pelos irmãos, tá certo? Vocês outrora não sabiam, agora sabem, então tem um homem aqui pregando, então eu fiquei constrangido de falar do tema, mas me chamaram para pregar sobre isso. Resultado, as irmãs vieram bem vestidas na celebração. Enfim, isso era para ser um tema tranquilo? Sim, porque quando eu vou rezar diante do Santíssimo, eu entendo que eu sou um templo do Espírito Santo. Como é que eu vou rezar? Eu fico de joelho e
e eu fico de joelho e eu não entendo que um irmão cheio de vitalidade chega ali e eu mal vestida, ele vai deixar de olhar para o Santíssimo e vai me olhar, criatura. Eu tenho que ter cuidado. As irmãs até que resistem mais. As irmãs, elas não têm tanto essa coisa toda, mas ainda, hoje no mundo sexualizado, ainda são mexidas. Mas não tanto quanto os homens. Então tem que ter essa caridade. Às vezes tem que ser saia? Não, porque tem saia que misericórdia. Tem saia que é partida no meio, do lado, em todo canto, que parece assim, levou assim um tiro daquelas piores facções que tem, né? Não sei como é que é, não. Aí tem outras que é coladíssimas, outras é transparente, outras não tem tamanho, é curtíssima a mini saia, vestidos assim, ou seja, a questão não é ser saia ou calça, é ser modesto, entenderam? Uhum. Ah, então eu vou vestir uma calça de saco, assim, ó, toda feia. Não, gente, é elegante, mas sem ser sensual. Vocês podem fazer, se sabem fazer isso, certo? Como jovens. Não é a pessoa ser uma senhora de 70 anos vestindo como uma de 15. E não é ser de 15 igual uma velha de 90, né? Então tem equilíbrio nas coisas. Velha é coisa boa, viu? Velha tem maturidade, sabedoria. Porque hoje tem. Não, velha não. É terceira idade. Não, é velha mesmo. Velha é coisa legal. Sabedoria. Gasta ali pela vida. Unção. Melhor definição. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Sim ou não? Deu. Então as roupas que deve usar, qual é? É Modéstia. roupa que gente tem vergonha na cara veste, certo? Então vocês têm. Então vocês, por favor, se não tem, criem vergonha na cara e vistam roupa que preste, viu? Oséias também escute isso, viu? Eu também já passei várias vergonhas como homem e vesti umas roupas meia doida, às vezes aquelas baby look assim. E também, se você é um homem e vive todo assim relaxado, malamanhado, feio, parece assim alguém que foi abandonado na rua, isso também é falta de castidade. Você não deve ser tão pobre, tipo assim, você tendo dignidade. Rapaz, você está passando fome, está recebendo assim um Bolsa Família? Não, não estou não, viu? Não recebo não. Por isso que eu cobro os custos, viu? Assim, uma taxazinha, né? Aí o que que acontece? Ande de forma equilibrada. Passando agora para o outro. Gostei demais aqui. Deu para entender, gente? Eu estou brincando só para desopilar um pouquinho, tá Mas é a certo? mesma coisa com as mulheres, né? Se as mulheres andam desarrumadas, também é uma falta de castidade? Ah, sim. Sim, né? E não vou arrumar nunca o José. Não tem nem perigo. Uma mulher fedorenta, desarrumada. Eu vivo como celibatário há mais de 10 anos, mas eu não quero uma mulher dessa para mim, não. Fedorenta, desarrumada. Se tiver mau hálito, eu ainda mando comprar um sepacolzinho, mando ela usar uma coisa assim, né? Não tem condição. Se tiver aquele cheiro assim no cabelo, que você vai cheirar, só tem cheiro de óleo, não sei das quantas, né? Tem que avisar, gente, pra pessoa, né, se cuidar direitinho. Caridade. Caridade. Vamos lá, os devotos presunçosos, vamos lá. Tem quantos, José? Leia aqui porque eu vou... Leio. Vai deixar, eu leio. Pega água pra mim, por favor. É pra ler tudo? Só um pouquinho aí da parte de alguém pegar água, senão eu vou entrar numa crise de riso aqui. Oi? Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça e etc. Eita, esse daí é Bom, o cão chupando manga, esse daqui, viu? A gente tem que ter cuidado, viu, para não ser esses devotos, porque assim, é por isso que alguns desistem de fazer o curso de consagração. Não é porque é pesado. É porque às vezes a gente não quer abandonar a vida de pecado, a gente quer se consagrar, aí escuta uma pregação, vale, eu sou assim, e eu quero continuar assim. é aquilo que você falou, não foi, Oséias, no comecinho do curso? Foi. Foi, basicamente assim. Não, eu sou assim, e a pessoa fica pensando, né? Mas é assim, para que esse exagero? Eu achei que era só lá no Rest, nos Arautos, do Shalom era mais light. Não, não é light não, filho. A porta é estreita. Aqui não é outro céu, não. É o mesmo evangelho.
E a comunidade é marcada pela radicalidade. E ela não vai rasgar o evangelho. Ou seja, se nós queremos... E não é coisa minha não, gente. Porque assim, isso aqui me arrebenta todinho. Porque tem tanta coisa aqui que eu escuto, que eu leio, que eu rezo, que eu ando é longe de viver tudo aquilo que está aqui proposto. A gente está lutando. Porque dá a ideia assim, quem prega já vive tudo que está aqui, né? Não, o pregador tem que desejar e tem que lutar para viver, é assim. São coisas difíceis de viver, Mas porque a gente está em contra o mundo, né? a gente está em construção, cada um de nós. É. Só que a gente não pode usar também a devoção como uma máscara. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas brigarem aquelas bandeiras assim, eu quero me consagrar a Nossa Senhora. Aí a pessoa tem uma vida totalmente depravada e ela acha que pode. Quer dar um jeitinho, conversar lá com o padre, conversar não sei com quem, que vai dar certo. Não vai dar não, filho. É claro que não vai dar. Pode conversar, ele autorizar. Mas se tu não for santo, se eu não for santo, não é nem santo. Se a gente não buscar uma vida na graça, vai adiantar o quê? O padre pode dar minha autorização, o bispo, o papa, quem quer que seja. A questão é a nossa vida virtuosa ou não. O nosso fugir do pecado ou não. A gente vai driblar a Deus? Não tem como. Vocês estão entendendo, né? Porque eu já vi vários casos, assim, a pessoa é junta, aí ela quer, não, mas não tem um jeitinho, não. Não, filho, se você é junto, pode continuar fazendo curso, não tem problema. Às vezes o maridão não quer casar, às vezes é a mulher, às vezes tem um problema ali, ou vai casar daqui a alguns meses, né? Aí continua fazendo curso, não tem problema. Deus não está te condenando, você é amado por Deus, Deus te quer, continua fazendo curso. Ah, eu tenho uma tendência ali a uma desordem sexual, eu tenho um vício na pornografia. São desordens, são vícios. Tá na luta. Você está lutando? Tudo bem. Você está na luta? Tudo bem. Mas se você está conformado com o seu pecado, quer viver nele, agarrado com ele, e não quer soltar, não se consagre. Porque como é que você vai ser consagrado ao diabo e à Virgem Maria? Não tem como. Se você quer viver no pecado, a sua consagração é a Satanás, não é a Virgem Maria. Isso é óbvio. Isso aqui não é algo pesado, não. Isso aqui é bem realista, é ou não é? Porque o pai da mentira, o pai do pecado, o pai de tudo que é ruim é o diabo. Então isso aqui não é coisa exagerada, é pesado. Não, isso aqui é mais do que óbvio. Se a gente quer viver uma mentira, uma escravidão, é óbvio que o nosso lugar não é como consagrada à Virgem Maria. Porque ela não é cúmplice dos nossos pecados. Outra coisa é, a gente vê o homem velho, a mulher velha, remoendo aqui, não. Tem hora que eu quero ser santo, tem hora que eu quero ser um cãozinho. Aí a briga assim, né? Aí fica remoendo. Aí pronto, venha para cá que a Virgem Maria vai pisar essa serpente. Ela vence. Ela vai vencer. Ele já venceu, Jesus. Então o seu lugar é aqui. Mas se você, não, eu quero me consagrar, mas assim, é porque assim, a minha tia é consagrada, não sei quem é consagrada, aquela corrente é tão bonitinha, aquela que brilha igual ouro. E aquela outra? Tão legal. Não. Não é a presunção. Porque às vezes a gente tem a presunção de querer esconder numa maquiagem de santidade. Então quem são esses? Os presunçosos são os hipócritas? Não. O presunçoso. Porque aqui, o hipócrita ele vem depois. Né? Tem também? Tem, sim. Devotos hipócritas? Várias. A definição é porque são um pouco parecidos. O presunçoso ele presume que vai ser salvo se consagrando a Nossa Senhora e permanecendo no pecado. Certo. Entendeu? Uhum, obrigada. Então é um pecado contra a esperança. É o iludido. Do presunçoso é tipo assim: eu vou continuar adulterando, traindo a minha esposa e vou ser consagrado a Nossa Senhora e vou para o céu, porque eu sou consagrado a ela. E foi prometido. Oi? Seja ele qual for, Mas porque eu sou consagrado à Virgem Maria, está prometido quem é consagrado a ela vai para o céu. Não, filho, está prometido que quem viver as virtudes, for consagrado a ela, vai. Mas quem viver no pecado, pode se consagrar 1000 vezes a ela, se não se arrepender, vai para o quinto dos infernos. É óbvio. Não tem como ser diferente. Não tem. Oséias, por que hoje? É porque assim, né? Desculpa. Parece que eu sou meio doido, né, gente? Mas não sou não. Ah, não, filha, não. É porque, tipo assim,
Quando a gente chega, né? Por exemplo, nós que fazemos parte do carisma, né? A gente chega para evangelizar alguém, a onda, pelo menos comigo, né? O pessoal chega logo e pergunta assim: tu é evangélica? Por quê? Porque hoje as pessoas têm uma visão muito errada da Igreja Católica. Isso é por conta que foi se enfraquecendo ou é por conta que a Igreja Protestante está tendo um destaque em relação, não sei, a essas questões de evangelização, essas questões de doutrina? Não, é porque geralmente quem sai para evangelizar, entre aspas, geralmente são os protestantes, os testemunhos de Jeová, os mormons, né? Tem marrom aqui pra Cajuí, não? Tem sim, Tem, eles tem? estavam lá na rodoviária. Tem. Ah, Tem até que me patrocina Papelaria Mais Cultura, que ele tem no meu moto? programa. Ah, ok. Ai, É meu chapa, 10 anos, show de bola, o Cleito, né, Cleito? Um abraço. Aqui ele pode ver a gravação, manda um abraço pra ele, né? Tava feliz, ele passou aqui olhando. ele é mormon? É, ele é bispo da igreja lá. Ah, tá. É como se fosse o coordenador, né? Aham. Aí pronto, sou cliente dele, sempre compro lá livro, mas livro católico, eu encomendo pra ele. Aí ele traz lá pra mim. O livro de Nossa Senhora, sempre ele traz lá pra mim. Enfim. Mas voltando, né? Geralmente eles saem, gente, pra missão. Por exemplo, eu encontrei uma lá, na rodoviária, que era, por exemplo, elas vinham de missão de outro local, acho que era de outro estado. Aí estavam lá, deitada na parte lá da rodoviária, à tarde, viu? Sol quente que nem a miséria, né? Como diz o cearense, né? Aí passei lá, é simpática, né? Eu acho que ela é filha dela. Aí depois eu caminhando lá, bem umas 3h30 da tarde, aí ela, oi, tudo bom? Eu vi que você falou com a gente, você é legal, tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu sempre sou bem simpático com eles, né? Claro, né? Todo mundo, né? Tem que ser. Aí a gente podia falar com você, claro. Posso pegar o seu número? Pode. Aí eu falei assim, eu sou da Igreja do Santo dos Últimos Dias. Ah, legal. É os mormons? É sim. Ah, sim, eu tenho o fulano que patrocina lá o meu programa e tal. Ah, o nosso bispo. E como a gente começou a conversar e tranquilo. Dependendo da ocasião, eu tento evangelizá-los também. Se eu tiver fechado, eu não vou debater. É óbvio que eu não vou, né? Mas Mas enfim, é complicado, né? Quando você chega pra uma pessoa que é de outra religião, por exemplo, eu travo. Eu não consigo. Eu consigo falar, olha, sou do Shalom e tudo, bora pra um grupo, mas, tipo, eu não tenho aquela mão forte pra, tipo, chegar e falar, tipo, não, porque de imediato não dá. não dá. Dá quando você vai criando uma certa proximidade, entendeu? Sim. De imediato não dá. Mas, enfim, geralmente é por isso, porque provavelmente no Brasil, daqui a alguns anos, pelo caminhar, os protestantes serão a maioria mais do que os católicos. Mas hoje é um dado, sabia que é um dado estatístico, que É, os cristãos, ó, não tem mais católicos do que árabes, eu digo, que praticam a religião islâmica. Que são muçulmanos. sim. Não existem mais católicos do que muçulmanos, mas os católicos com os outros cristãos em geral, tipo os protestantes, enfim, são mais do que os muçulmanos. É alguma coisa assim, não dá assim. Mas católicos, sim, não. Sim, aí os protestantes serão a maioria, provavelmente, mas porque eles estão inchando, entenderam? Inchando, tipo, muitas seitas, né? Eles não têm Sim. unidade. Mas voltando, né? Mas geralmente é por isso, porque eles saem, geralmente, quem sai para evangelizar é uma comunidade nova, as paróquias raramente, alguma ou outra sai, uma vez na vida, né? E quando sai para falar de ninharias, nem sempre evangelizam, nem sempre, algumas vezes sim. E por aí vai, né? Continuando. Aí essa presunção, depois os devotos inconstantes. O que são esses devotos inconstantes? Quem quer ler? Lê aqui, Rafael, bem alto. Claro. Você trepa na cadeira, não. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora. Ora e pouco mais, não, ora e pouco depois, já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente.
porque são Pode ler o final. porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Este tem a finalidade e a constância por herança, mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção, e fazer pouco com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Entenderam, né? A inconstância é tipo assim, ó. A pessoa se enche. Pronto, aí depois você escutou. A pessoa, ela se enche de muitas devoções. Gente, tô já concluindo, viu? Que horas que vocês têm aí? Sabia não, já pagando. Que horas que vocês 8 e têm? 20. Só mais 10 minutinhos a gente termina, tá bom? Tá gravando aí, né? Sim. Tá, né? Só gravar até 30 minutos. Perder. Eu mando no grupo. Não, o meu deu certo, viu? Deu Então certo. eu posso pagar? Pode. Pronto, a unção tá grande, viu? Aí foi até a bicicleta da Sabrina. Pode ser. Então vamos lá. Os inconstantes é tipo assim, isso tá muito comum hoje, as pessoas têm muitas devoções, né? Tipo assim, Nossa Senhora das Lágrimas, apareceu, a pessoa quer ser devota Nossa Senhora das Lágrimas. Aí apareceu uma devoção para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ela vai querer ser devoto dessa. Ou seja, a pessoa ela vai se enchendo de várias devoções e ela se empolga, é uma pessoa empolgada. E ela tem a prontidão naquela hora, mas mais por uma moda, porque ela fica muito entusiasmada, mas ela não tem um entendimento do que é aquela devoção, ela não tem nem um entendimento intelectual, nem tem uma afinidade com aquela devoção e nem tem um chamado para viver com aquela devoção específica. São pessoas caprichosas. Exatamente, ela não, todo mundo está fazendo, eu vou na onda. Por isso que é inconstante, porque ela vai, é a famosa pessoa que vai na onda, entenderam? Vai seguindo. Aí depois que esfria, todo mundo esfriou, não está sendo mais falada, é outra. Entendam, não é que essas devoções não sejam importantes, mas você não pode ter 1000 devoções, gente, senão você fica frio. Você fala assim, não, tu reza o texto da misericórdia? Rezo. Reza a quaresma de São Miguel? Rezo. A pessoa reza tudo, como o cara não vive não, é o quê? É um monge enclausurado, é de qual ordem religiosa? A É pessoa aquele reza que não tudo. é fiel a nada, praticamente. Porque Gente, exatamente, só quem de tem todas as devoções não tem nenhuma. Repita, quem tem todas as devoções não tem nenhuma. Isso é sério. Uma pessoa que tem 1000 devoções, ela não tem nenhuma. Ela faz toda de forma relaxada. Não tem como. Aí a pessoa ela vai até descumprir o que ela deve cumprir. Não vai dar atenção ao marido, aos filhos, vai fazer o trabalho direito, não vai namorar direito. Daqui a pouco ela tem que dar atenção ao namorado, ela está falando assim de coisas místicas, né? Profundíssimas, que ela nem sabe explicar, está falando heresia para o namorado, ensinando a heresia ao namorado. A pessoa quer falar de coisas muito profundas sobre Santo Tomás, ela não sabe nem o credo direito. Ou seja, se colocar no nosso devido lugar. A gente precisa ter cuidado com isso. Por exemplo, vieram me perguntar ontem se é verdade que foi o pai que matou Jesus. É o quê? Se foi o pai que matou Jesus. O pai. Porque me disseram que tem uma pessoa, espero que não seja o Rafael, que não me disseram que era o ministro, né? Não é não, eu tô brincando, viu? Foi? Então só zoando, Rafael. Eu desconfio de quem seja. Mas rezar pelo irmão, né? Apareceu um abençoado que está dizendo que o pai matou Jesus. Por quê? Porque tem um vídeo de um pastor rolando por aí, Pastor. de um pastor que foram cortados de um podcast. E por que eu sei? Porque me mandaram esse vídeo. Alguém me perguntou, ei professor, que alguns me chamam de professor, né? Sem eu ser. Professor, não é não. professor. É um rapaz do Rio de Janeiro, né? Porque eu dou aulas de cursos assim, né? Aí, professor, tá certo, isso é todo... A Jennifer fala disso. Isso tá certo, isso aqui, o que esse pastor falou é assim mesmo? Aí eu falei, não, isso aí tá errado, filho. Aquela voz nasal, né? Isso aqui tá errado, não vai seguir isso aí não. Até esse meio tá correto, aqui tá errado, não é mais católico não.
Aí, provavelmente, esse abençoado, que sem dúvida é um homem virtuoso, bom, adorador de Jesus na Eucaristia, ouviu, achou legal, interessante, a novidade está espalhando em todo canto que vai. Porque várias pessoas me perguntaram isso aí. E eu estou tendo que em todo canto pregar e dizer que isso é mentira. Mas, infelizmente, essas novidades chegam. Então, por favor, não entre nas novidades. Não entrem. Cuidado. Não se consagrem porque acham que é uma novidade. Se consagrem porque amam a Virgem Maria, tá bom? Amam. Querem ser santos. Inconstância todo mundo tem. Mas uma eterna inconstância, a sua característica ser uma inconstância, né? Porque eu me identifiquei, meu Deus, assim, quantas vezes eu sou inconstante, né? Quantas vezes a gente não consegue rezar É, por simples, às vezes, preguiça, né? é. Mas uma coisa é uma fraqueza de inconstância, outra coisa é ser a sua marca ser inconstante. Como assim, fraqueza? Fraqueza, assim, tipo assim, às vezes você, por fraqueza, você falhou. Outra coisa é você viver a sua vida anos e anos e nunca você Mudar. progride, muda. Isso é o devoto inconstante, que não se firma nunca. Tô com raiva não, gente, tô tranquilo. Os devotos hipócritas. Se eu tiver com raiva é de mim mesmo, viu? Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, os hipócritas, que são devotos que cobrem os seus pecados, os seus maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Ou seja, eles querem pousar de santos. Tipo assim, o Osés é tão santo, esse homem reza. Aí a pessoa, imagina, eu não rezo nada. Mas fica se achando santo. Sabe que não é, que não reza patavina nenhuma. Mas a pessoa gosta de ser elogiada, gosta de ser aclamada como santo, como devoto. A pessoa. Hipócrita não é aquele que finge o que não é? É, Exatamente Ah, isso. tá. mas Ah, ela, tá. mas ela gosta de ser aclamada por isso. Ah, tá. Entendeu? Por isso a. Opa, Calma, Zé. calma, me empolguei. Eu Tá não tô bom. gordo, venho diminuir 15 quilos. Né? É melhor trocar. Melhor diminuir mais quilos ainda, né? Não, trocar a cadeira. Certo. Ou bota outro em cima, não. Não, foi porque eu mexi, eu me empolguei. Pois é, mas se fosse mexer de novo aí, o senhor ladeira. Que humilhação. Parece hipócrita. Então vamos lá. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Ou seja, a hipocrisia é um fingimento mesmo, a pessoa finge. Aí aqui entra no que você falou naquela hora, a pessoa, ela finge que é piedosa, ela vem comungar de joelho, porque ela quer, aí tem alguém me vendo, quanto mais gente tiver, ela mais ela quer aparecer, entendeu? Se ela puder ficar de joelho na missa inteira, não porque ela quer ficar de joelho, pode ficar. Depois da comunhão, fique, se você quer ficar depois da comunhão. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Não É, necessariamente, tipo assim, porque uma pessoa se ajoelhou para receber Jesus, é porque aquela pessoa quer aparecer. Às vezes não, é porque mas a é isso que eu pessoa estou te dizendo. Ah, tá. Ok. Eu falei isso agora, tá gravado, viu? Tá, não, meu filho, tá certo, é que eu tô com sono. Pode continuar. Desculpe. Não, mas o devoto externo é assim, tanto faz ter gente como não, entendeu? O devoto externo é assim. Ele quer rezar o texto, tanto faz ter gente ou não, mas ele quer cumprir as regras dele. Porque ele acha que cumpriu. Tipo, hoje rezei meus 4 rosários. Ninguém viu, mas eu rezei. Entendeu? Cumpri. Já o devoto hipócrita é assim, tem que ter alguém para ver o show, entendeu? Tem que se amostrar. Tem que se mostrar. Peraí. Tô rezando, tô aqui com minha saia longa. A mulher, né? Eu não. Deus me defenda. Aí tô aqui com véu, tô. Nada contra o véu, eu acho belíssimo o véu, certo? Tô falando assim, a pessoa que quer, né, fazer. Aí vai lá, comunga na boca, e eu acho belíssimo isso. Se pudesse também faria isso direto. É, e faz isso somente esperando assim, aí, será que tem gente olhando? Será que não tem? E a vaidade corroendo ela assim, e as chamas infernais tomando de conta dela, né? Você acha que essa Da... prática do véu é uma. Porque assim, hoje em dia quase ninguém usa véu, assim, nenhuma. Eu falo em questão das mulheres, né? Quase nenhuma mulher usa mais véu na missa. Se a gente usar, mesmo que seja como uma forma de devoção mesmo se não seja para nossa vaidade, né? Ai, pessoal, eu vou de véu hoje para minha mãe. Não entendo, entendeu? Sim. Mas você acha que ainda é adequado a gente usar, mesmo que quase ninguém use, porque geralmente chama muita atenção, né? Antigamente era uma prática muito comum. Mas hoje você vê alguém na missa, isso na verdade chama mais atenção do que, né?
Não, mas a gente não deve parar nisso aí. Por quê? Se você for bem vestida de saia, chama atenção. Se você for bem casta com a sua blusa e saia e vestido, chama atenção. Se você for diferente mesmo, chama atenção. Então, Sim. não é a questão de chamar atenção, não. A questão é o que lhe move, né? E, às vezes, tem que ver assim, por exemplo, a pessoa vestiu uma saia, um vestido, a pessoa, ela usou o véu. E dentro dela há uma briga, é normal que haja uma briga, com certa vaidadezinha. E nem por isso ela deve deixar de usar. Mas se o que reina nela é a vaidade, Aí já... o que reina nela é a soberba, o orgulho, ela deve vencer isso e continuar usando. Mas se não vence, por favor, né? Se ela só usa para isso, pare. Porque senão vai se condenar, porque vive em função disso, para querer aparecer. É uma hipocrisia. Vocês estão entendendo, né? Eu quero aparecer. Mas se a pessoa faz isso com esse espírito de piedade, isso é muito belo. Independente se o pessoal se incomoda, se chegou um sacerdote e deu uma crítica sobre isso, deu uma indireta, falou que são um monte de fariseu, hipócrita, que ele preste conta com Deus com o que ele está dizendo. Não se incomode com o que esse padre falou. Não se incomode, viu? Porque hoje tem umas frescurites hoje entre tradicionalistas e carismáticos. Não se incomode com isso. A vaidade é uma glória vazia, uma vanglória. Nós somos criados para a verdadeira glória. E a vaidade é o quê? Uma vanglória, uma glória vazia. E a glória que nós somos criados é para a glória cheia, verdadeira, a glória de Deus. Entenderam? A glória vazia é essa glória dos homens. Ou nós recebemos a vanglória, que é a falsa, ou a verdadeira glória, que é a de Deus, que Ele que vai nos dar. Ele vai nos preencher. Essa nos santifica, né? É a Shekinah, como falam os nossos irmãos protestantes. Mas não é os protestantes, é a Bíblia, né? Shekinah, o poder, a presença de Deus. Mas tem na nossa Bíblia também, Chico? Algumas traduções sim, mas geralmente é nas traduções mais protestantes, né? Depende da tradução. Mas enfim, gente, essas coisas externas ficam muito a critério de vocês. Geralmente tem essa birra entre carismático E e tradicionalista. Uhum. Por exemplo, os tradicional desce a lenha nos carismáticos nos grupos. Eu digo porque eu estou nos dois, sabe? Eu sou o famoso tradismático. Eu amo a tradição, conheço bem a tradição, não, preciso conhecer mais ainda, mas também sou carismático até a tampa. Vocês sabem que eu sou, né? Então, eu transito bem entre os dois lados. Acho que vocês percebem isso também. É tranquilo. Aí acho uma frescura. Quando está numa pregação, um fica alfinetando o outro. E eu vejo muito isso. Como assim alfinetando? Alfinetando assim, ó. Olha, esse negócio, tem que... Um fica dizendo, não pode bater palma, e fica brigando, né? Aí o outro... Esse negócio de não poder bater palma na missa, é Não, verdade? não vou entrar nisso aí, não. Não vou entrar, certo? Polêmicas e polêmicas. Não, mas um fica dizendo, não pode, porque é isso. Aí o outro, batam, porque os tradicionalistas estão dizendo que não é para bater, é a alegria. Ou seja, para que essas frescuras, gente? Dois lados, os dois estão com frescura. Fica quietinho. Se a pessoa quiser, bate. Se não quiser, não bate. Mas é tipo, não Doidice, dos dois lados. Mas chega a ser algo errado. Não é errado. É muito do é opcional. carisma. É muito do carisma, né? Porque Não é de carisma, porque não é carisma bater palma ou não bater palma. Não existe carisma de bater palma ou bater palma. É a questão que a igreja deixa livre para a pessoa bater palmas ou não. Se a igreja não proibiu, não há. Só que a igreja não proibiu, não proibiu. Aí se a igreja não proibiu, quem somos nós na fila do pão para proibir? Entendeu? Por exemplo, eu não bato
Pão é? Eu não bati pão, né? Na missa não seria legal. Há mais de 10 anos, mesmo quando eu entrei na comunidade. Meus formadores sabiam disso. Isso foi um empecilho para mim estar na comunidade? Nunca foi. Eu sempre fui muito claro. Mas eu falei alguma vez contra isso? Nunca. Eu entrei alguma vez nessa polêmica aqui no Shalom? Nunca. No Vou Shalom. entrar? Nunca. Que gera só confusão. Não vou fazer isso. Eu não sou abestado. Eu sei o porquê que eu não bato. E quem bate deve saber o porquê que bate. Então pronto. Não precisa de confusão. Né? Sim ou não? Não é para ser assim? Vocês têm que saber o que estão fazendo. Não. É o entendimento que ele tem que não deve fazê-lo. E o outro entendimento que tem que deve fazê-lo. E outros não entende nada e não bate. E outros não entende nada e bate. Ou seja, é uma confusão só, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim, é isso aí. No caso é porque tem a ver com a questão dos princípios, que ele permitiu. Mas a igreja nunca proibiu nenhum conselho, nem aprovou nada disso aí, não. Porque, tipo, eu também tem um filme coletivo, o mais antigão, né? Sim. O rapaz agora não, o antigão. E aí, lá, tipo, ele não tem nem os coroinhas ajudando ele, é só ele Isso. e um irmão. E aí, até ele tem que celebrar a missa de costa dos fiéis. Isso. Aí você vê lá que tipo, lá não tinha música, era só ele. É, exatamente, isso Então, mesmo. assim, aí Tudo já- canto gregoriano, né? É, Isso. exato. Aí já, agora quando você vai para missas, no caso de no filme, você vai para missa e fala assim, tem uma diferença, Sim. certo? Tem a diferença onde? Do altar para cá. É. Do altar lá, continua o mesmo. Então teria alguma coisa, alguma correlação, tipo, naquela época lá era uma coisa, naquela época ele assim, ok. 60 anos 40, atrás, isso, 70 anos atrás. Né? era de um jeito, e agora está de outro. Tem alguma determinação. É, isso aí eu falo no privado, que é bem esticado assim. Né? Tá bom? Me cobra, viu? Pronto. Reforma litúrgica do Paulo VI aí e tal. Mas, enfim, gente. Não entrem nesses debates na internet, vocês só vão ter raiva, viu? E muito. Vão se converter, se converte Oséia, se converte cada um de vocês. Converte. Vamos comer muito mingau, porque isso aí não é assunto pra gente. É assunto pra gente grande. A gente não é grande, a gente é pequeno, a gente é pequenininho, viu? Rezar pelo próximo. Às vezes a gente faz o que Jesus fala, a gente se engasga com mosquito e engole um camelo. Então, às vezes a gente faz isso. Alguns dizem assim, ó, eu não bato palma, sabe por quê? Porque Jesus está morrendo na missa. Tudo a ver. E a ressurreição da acontece? Ele está morrendo na missa, você tem certeza? Só uma pergunta. O Calvário, né? Por isso não é batido papo. Aí a pergunta é essa. Vou só jogar no ar. Ele está morrendo na missa? Não respondam. Não respondam. Mas também é uma festa de baderna? Não respondam. Entenderam? Não é tão simplório como um lado e o outro diz. É mais profunda a coisa. Dos dois lados tem confusões. O que é a Santa Missa para depois você entender Amém? o que cabe e o que não cabe, o que você Entendam que eu não disse nada comprometedor. comprometedor.